sempre falo com os meus pacientes, remédio para emagrecer não é atalho, é ferramenta e pode me ajudar muito a salvar vidas. No último vídeo a gente conversou um pouquinho sobre o Mounjaro, né? Não escolhi ele à toa. Ele hoje é a ferramenta mais potente que a gente tem para auxiliar vocês na perda de peso. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre as outras medicações. Quero que você fique atenta, porque na hora que a gente começar a conversar, vocês vão ver como temos poucas opções. E talvez seja essa falta de opção de medicamentos para auxiliar seu tratamento que tem gerado tanto burburinho na atualidade. Tem 2, 3 anos que a gente escuta o dia inteiro sobre essas medicações, comentários bons, comentários ruins, né? Vamos entender um pouco mais aqui. Eu vou voltar um pouquinho no Mounjaro, se você não viu, assiste o nosso último vídeo de conteúdo. A gente está falando bastante sobre ele. Vou passar rapidamente. Quem é o Mounjaro? É o medicamento mais potente que temos disponível hoje para perda de peso. Ele ainda não chegou no Brasil, tá, gente? O Mounjaro vai chegar em junho. Hoje o que a gente tem disponível é o princípio ativo do Mounjaro, a tirzepatida. Extremamente eficaz. Eu confesso que eu vejo resultados muito semelhantes ao da bariátrica quando a gente associa uma boa ferramenta com o melhor acompanhamento que pode ser feito para o paciente. É realmente fantástico. Mas o que a gente tem além dele, né? Que é uma medicação cara, pouco acessível. Abaixo do Mounjaro a gente tem o Ozempic. E aí eu queria aproveitar e explicar uma coisa. No Ozempic, a gente tem a mesma substância que tem no Wegovy, e a mesma substância que a gente tem no Rybelsus, que é a versão comprimido. O Ozempic, a caneta vai até 1 mg, no Wegovy até 2,4, que é a melhor dose para tratar o excesso de peso. E o Rybelsus vai até comprimido, se eu não me engano, de 14 mg. Todos esses medicamentos são semaglutida, são produzidos pelo mesmo laboratório, tá bom? É a segunda medicação disponível mais potente que a gente tem aqui no Brasil. Abaixo dele, gente, a gente tem Saxenda, que é a mesma coisa que o Victoza. Já tem uns anos já que a gente não usa essas medicações, enquanto o Mounjaro e o Ozempic são medicações aplicadas uma vez por semana, o Saxenda e o Victoza, que são a liraglutida, são aplicados diariamente. E quando você pega a potência, ela também vai caindo, né? O Mounjaro que emagrece mais, o Ozempic um pouco menos, liraglutida, Saxenda menos ainda. Mas todas essas medicações são realmente assim revolucionárias, porque antes dela a gente só tinha medicamentos com muito efeito no nosso humor, na nossa ansiedade, né, nos batimentos do nosso coração. Aí a gente tem abaixo dessas, ó, não é mais esse mesmo tipo de medicação, mudou. É o Contrave, que é a bupropiona com a naltrexona. Uma medicação que atua muito no que a gente chama, é o termo técnico craving, né? Que é a vontade de comer, aquela busca por comida, mas com potencial emagrecedor baixo, gente. E com baixa tolerância. Eu confesso que eu fiquei bem decepcionada com os meus resultados com essa medicação. Os pacientes não toleraram e a perca de peso com eles isoladamente foi muito baixa. Então, quando que eu penso nessas medicações? No paciente que tem muita necessidade de comer e que já está usando algumas das medicações que nós falamos antes, entendeu? Ele vem muito, na minha linha de raciocínio, em associação. Dificilmente ele vai ser a primeira escolha, tá? Abaixo desse, a gente já entra em medicações bem antigas, né? Assim, as medicações, seria, por exemplo, a sibutramina, uma medicação de baixa potência, com potencial emagrecedor baixo e que tem muitas contraindicações. Por exemplo, pressão descontrolada. Se o paciente tem pressão e diabetes, ele não pode fazer. Se ele tem um transtorno de ansiedade importante, se ele toma medicamento para ansiedade, ele já começa a ficar mais questionável, né? Dependendo da medicação para ansiedade que você toma. Então a gente precisa ter cuidado com a sibutramina. Se não bastasse que sobrou um grupo pequeno que pode usar confortavelmente a sibutramina, o paciente vai lá, começa a usar e ela é pouco potente demais. A perda de peso é muito pequena, entendeu? Esse ainda, então a medicação é para poucas pessoas e funciona pouco. Aí a gente chega para a perda de peso no Orlistat.
eu quero te perguntar, você já viu alguém que ficou magro? Você virou, amiga, mas você tá magra? Orlistat? Não, e nem vai. Porque se a sibutramina não é potente, o Orlistat é menos ainda. E se você tiver uma alimentação extremamente gordurosa, você pode ter uma história muito constrangedora com o Orlistat, que é ter uma diarreia oleosa, óleo mesmo, e que você tem pouco controle sobre ela. Então o Orlistat, eu uso Orlistat para os pacientes? Uso, mas é com doses baixas, associado a outras medicações e muito mais para auxiliar no ritmo do intestino do que qualquer outra coisa. Eu, Mariana, com 10 anos de prática médica, eu nunca vi alguém que ficou magro porque usou Orlistat. Então, é uma medicação de baixíssima potência e tem que ser usada com extrema cautela. Abaixo disso, a gente já entra no ranking de medicações extremamente off-label. O que é esse termo confuso? Off-label é quando a medicação não tem escrito em bula que é para o tratamento do peso, Isso é muito comum. Várias medicações a gente faz o uso na prática médica off-label. Não quer dizer que a gente faz um uso negligente delas, mas eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, sibutramina com topiramato. Preciso de usar essas medicações. Elas podem ser usadas juntas e elas costumam ter uma resposta melhor do que separadas, porque elas agem de forma diferente e apesar delas terem efeitos diferentes juntas, elas são parecidas com uma medicação muito popular nos Estados Unidos, que é a fentermina com topiramato. Então a gente fica aqui se desdobrando para tentar ajudar vocês na perda de peso. Por que eu falei tudo isso? Conhecimento é poder. É muito importante que vocês entendam as ferramentas que a gente tem para auxiliar vocês na perda de peso. E quanto mais vocês entenderem, menos suscetíveis a tentar fazer o uso sem acompanhamento vocês estarão. São muito especiais, mas tem que ser feita com acompanhamento médico, gente. E o peso é extremamente desafiador. Dificilmente a gente emagrece e sustenta apenas com o uso da medicação. O acompanhamento aqui é o mais importante. Gostou da nossa conexão Foster? Manda para quem está precisando entender um pouco mais, deixar o preconceito de lado, compartilha esse vídeo e quarta-feira tem mais.